Quantos de nós já paramos para pensar em por que copiar, ditar ou ler em voz alta? Essas são práticas da tradição escolar que foram se enraizando sem nenhuma reflexão sobre sua contribuição para a aprendizagem dos alunos. Com certeza, qualquer um de nós lembra-se dessas atividades na escola. Este programa vai tratar dessas práticas. Mas o que significa a expressão práticas tradicionais? Práticas tradicionais são aquelas resultantes de transmissão oral ou de hábitos arraigados. Não é à toa que a escola faz ditado, faz cópia e faz leitura em voz alta. Quando a escola começa a se organizar e a organizar suas práticas, ela transpõe práticas comuns dentre as práticas letradas desse momento de Constituição. E eram práticas comuns, a escrita por meio de um escriba, né, em que alguém dita para outra pessoa. Era comum a necessidade da cópia, no mundo em que a imprensa não tinha sido inventada ainda. A leitura silenciosa é uma invenção relativamente recente, e no mundo em que a imprensa não existe ainda, é necessário mesmo fazer a cópia de textos. Além disso, eu acho que um outro ponto muito importante que justifica o fato de a escola ter se organizado, né, ou ter organizado a alfabetização em torno dessas três práticas, é a ideia de que aprender é, antes de tudo, memorizar. A cópia ocupa um grande espaço e tempo dentro da rotina escolar. Por que gastamos tanto tempo com essa atividade? O que as crianças aprendem ao copiar? A simples, porém cansativa tarefa de transcrever um texto traz em si algum desafio de aprendizagem? Tradicionalmente, a cópia era considerada uma forma de se aprender a escrever. E esta é a função que ela pior exerce. Certo? Quer dizer, quando você aprende a copiar, é para aprender a copiar, não é para aprender a escrever. No caso da cópia, eu acho que o mais importante é a ideia, de fato, ainda muito presente nas escolas, de que o aprendizado do sistema de escrita e, posteriormente, o aprendizado da ortografia, ele vai se dar pela repetição, né? Até hoje, para muitas escolas, em muitos lugares, o impresso circula pouco, né? O texto impresso, ele circula pouco na escola. Talvez a maior parte das escolas tenha como o impresso único o livro didático. E há um conjunto de textos, um conjunto de outras, de informações, de instruções, que precisa ser de alguma forma reproduzido. E a cópia é um instrumento, então, para reprodução. A seguir, assistiremos a algumas situações onde observaremos que copiar pode ser útil, desde que ao encaminhar a atividade, o professor tenha claro seu uso social, a necessidade de copiar para reter um texto, para conservá-lo ou simplesmente para aprender a realizar corretamente este procedimento. Vamos observar a cópia de uma piada realizada pela turma da professora Márcia Januário. A proposta, então, é copiar à lousa a piada que vocês elegeram como a melhor piada de todas as que eu já li para vocês. A atividade que eu dei hoje para as crianças, ela tinha um objetivo que era ser usada como lição de casa. E as crianças hoje copiaram uma piada que tinha um sentido. Ela ia ser lida em casa para divertir os pais. Então, não é uma coisa sem sentido. Um pai, empolgado com o nascimento do primeiro filho, diz a um amigo: ele tem os meus olhos, a minha boca, o queixo igualzinho ao meu. Não liga não, com o tempo ele melhora. E aí, foi essa que vocês elegeram ontem como a melhor piada? Tá bom. Como é que chama essa piada? O... Pa... I.
Então vamos lá, ó, a piada começa aqui, com letra maiúscula e o parágrafo, tá? Um pai empolgado, olha, não coube a frase toda na linha, agora eu começo juntinho da margem, porque é a mesma frase, tá? Você poderia ter continuado na mesma linha. Não precisaria mudar de linha, tá? A mesma coisa aqui, ó, continua na mesma linha, tá? Não precisa ir para a linha de baixo. A sua linha ainda tem espaço para escrever essa frase, tá bom? As crianças estão começando a copiar, particularmente com letra de mão agora. E algumas coisas eles ainda não entenderam, né? E eu tenho que estar pontuando com eles. Eu escrevi na lousa, a minha linha na lousa terminava, ele também parava no caderno, mesmo tendo espaço para continuar a frase. Então, eu fui fazendo algumas intervenções com as crianças, solicitando que elas continuassem a mesma frase se tivesse espaço na mesma linha. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa explicar. O uso da pontuação, olha, tem a pontuação, ela dá um sentido e você precisa colocar nesse determinado lugar. O uso da letra maiúscula, a questão do parágrafo, tudo isso, quando o professor anda pela sala, ele vai pontuando para as crianças, indicando, porque eles estão aprendendo. Só faz o parágrafo quando começa a frase. Como eu ia trabalhar a questão de copiar? E por que eu trabalharia copiar, se seria importante ou não? Então eu cheguei à conclusão de que para as crianças é importante copiar, porque copiar alguma coisa faz parte do uso social. As pessoas copiam uma letra de uma música que querem guardar, a receita de um bolo que comeu e era muito gostoso, um versinho para contar para alguém. Então se copia hoje por muitos motivos. Então existe um porquê copiar. Por exemplo, o professor às vezes passa uma cópia na lousa, onde o objetivo dele é que as crianças copiem para aprender a copiar. Então, por exemplo, aquela coisa que eu me lembro do meu período escolar, parágrafo travessão, e a gente não entendia que o travessão já era o parágrafo, né? E a gente põe o travessão antes do parágrafo, e aí quando a gente tinha acabado a cópia, a professora fazia a gente apagar tudo para começar de novo, certo? Então, eu acho que assim, quando a gente vai fazer uma cópia onde o objetivo é aprender a copiar, é fundamental que o professor faça o que eu chamava quando eu trabalhava com as crianças, de cópia dirigida. Quer dizer, as crianças vão copiando passo a passo e ele vai acompanhando e ele anda com uma borracha, mas não é assim, não deixa os meninos copiarem tudo para depois ter que apagar, porque se é para aprender a copiar, tem que levar em consideração que tem que copiar como precisa, porque senão não vai cumprir com o objetivo que é aprender a copiar. Agora veremos uma outra situação de cópia na classe da professora Flor, na qual também fica evidente a preocupação em garantir que a atividade tenha um propósito social e um propósito didático. Vocês estão lembrados que na semana passada a professora leu várias adivinhas para vocês e nós escolhemos uma, né, a que vocês gostaram mais, para copiarmos no caderno de adivinhas, certo? Então, agora, a professora vai colocar essa adivinha na lousa e vocês vão copiar no caderno de adivinhas. Eles estão numa idade que eles gostam muito de adivinhas. Então, partiu deles essa sugestão de estarmos copiando, fazendo um registro da adivinha. Então, semanalmente eu leio adivinhas para eles e eles escolhem uma para copiar nesse caderno. Aí eles levam esse caderno para casa, eles leem para os pais a adivinha e contam também para os colegas, para os irmãos e volta o caderninho para a escola. Eu vou ler a adivinha para vocês. E vocês estão lembrados qual que vocês escolheram? Qual que foi? Da pipoca. O que é? Pula para o ar, dá um estouro e vira do avesso.
Então, vou colocar na lousa e depois vocês podem começar a copiar. É uma cópia com função social, porque eles copiam já sabendo para que eles estão copiando. Não é uma cópia meramente mecânica, copiar por copiar. A ideia de que copiar bastante todo dia ensina a escrever é uma ideia falsa. Uma coisa é você não demonizar a cópia, quer dizer, não imaginar que a cópia é um horror, que não pode fazer. Não, a cópia tem uma função social e também é um procedimento que vale a pena aprender. Mas não é uma questão central para aprender a ler e escrever. E certamente não é o melhor caminho para se aprender o sistema de escrita, em nenhum aspecto. Outra atividade tradicional é o ditado. Colossal. Enxame. Consciência. Assobio. Mas para quê e por que se fazem ditados na escola? O ditado, ele está baseado numa prática letrada, né, antiga, que é em que escrever e compor o texto não eram uma única coisa, né? Muitas vezes a pessoa que concebia o texto, né, na maior parte das vezes, ela não escrevia o texto. O processo de escrita era um processo pensado como uma transposição do que era dito em voz alta para o texto, né, em texto escrito. O ditado ele permanece na escola, me parece fundamentalmente como como instrumento de avaliação, né? Embora isso como uma prática, como vocês têm chamado aí nesse programa, de uma prática tradicional. Eu tenho visto o ditado sendo usado como uma forma de uma forma diferenciada, não mais como um instrumento de avaliação, mas como uma ocasião em que o aluno pode manifestar suas hipóteses a respeito do sistema de escrita e a partir dessa manifestação das hipóteses o professor pode intervir, né? Pode auxiliar o aluno na construção de hipóteses mais adequadas para o funcionamento do sistema de escrita. Observem como um ditado pode deixar de ser uma situação de avaliação ou memorização e transformar-se numa atividade produtiva e interessante. O ditado tem dois propósitos. O social, quando se dita o endereço, a letra de uma música ou uma receita. E o pedagógico é o que acontece na escola, dentro da sala de aula, quando o professor dita e os alunos escrevem. Na semana passada, nós lemos aqui na classe a fábula da lebre e da tartaruga. Lemos, comentamos, né? E hoje nós vamos fazer o ditado de uma parte desta fábula, certo? Eu vou ditar para vocês, vocês vão escrever em duplas, né? E quando a professora determinar alguma palavra, aquela palavra vocês discutem bem na dupla para chegar na forma correta de escrevê-la. A lebre e a tartaruga. Os animais do bosque estavam reunidos. Discutam a palavra estavam. Babaio, está. Denis e Luiz, vocês discutiram como se escreve estavam?
Como você acha que escreve estavam? Está faltando alguma coisa? O que, Denis? Algumas duplas escreveram estavam dessa forma. Outras duplas, como a dupla da Natália, escreveram estavam assim. Qual das duas está certa? O que vocês acham? A de baixo. E aqui, ó. Os grandes galhos. Vocês discutiram galhos. Você acha que é assim que escreve? Não? Não está certo? Como você acha que é? Algumas duplas escreveram galho dessa forma. Outras escreveram desta forma. Era um dia de primavera e eles conversavam. Com ele. Com 2 S? Sem 2 S. Só com um S. Pronto. Sem o tio. Trocando ideias para matar o tempo. Com ele. Antes de perder. Pronto. Algumas duplas que escreveram tempo dessa forma. E outras escreveram assim. Qual das duas está certa? A de baixo. Eu gostaria que a Suelen explicasse por que a de baixo está certa, que ela também escreveu assim. Porque essa é a forma certa e porque também antes do P e o B é o M. Numa pedagogia mais tradicional, o professor dita, o aluno escreve e depois ele corrige. E, de uma forma mais construtiva, mais atualizada, nós fazemos o ditado da forma como foi feito na sala de aula hoje. Apesar de as crianças já conhecerem o texto, elas tinham muitos problemas para resolver. Neste caso, o ditado tem uma intenção clara: possibilitar uma reflexão sobre as convenções da língua escrita. Ele deixa de ser uma atividade de avaliação para converter-se numa situação de aprendizagem. É também uma boa situação para as crianças que ainda não escrevem convencionalmente. Veja o que acontece com os alunos desta sala. A atividade vai ser a seguinte: eu vou ditar essas brincadeiras e vocês vão escrever aí uma embaixo da outra, tá bom? Esconde. De novo. Pode? Pode. Esconde. Você já fez Esconde. Esconde. Vou fazer isso de novo. Mas vai ficar 2 isso. Não pode? Claro que não pode ficar 2 coisas juntas.
Conta pra mim como que você escreveu. Além da cópia e do ditado, outra prática tradicional na escola é a leitura em voz alta. Mas em quais situações faz sentido ler em voz alta? Nós discutimos sobre a leitura em voz alta e nós chegamos assim às conclusões de que a leitura deve ser feita em voz alta sempre que que o aluno tenha que comunicar alguma coisa que os outros não tenham o texto em mãos, ou que alguns ainda não leem convencionalmente. Então ele vai precisar estar passando informações para a classe. Nem sempre foi assim, né? Que muitas vezes, nós como professoras, eu muitas vezes fiz isso, de chamar mesmo o aluno na frente só para tomar leitura, né? Então, vamos pegar o texto da página tal, deixa eu ver como é que você está lendo. Está lendo bem, se não está, aquilo vale a nota. Nós, como alunas, acho que passamos por isso também. Então, dar um outro olhar para essa questão da leitura em voz alta, acho que isso é muito importante, que nós vemos ainda muitos alunos ainda com medo de ler, né? De pegar um livro e ficar com medo, porque o professor vai tomar a leitura no outro dia, que ele tem que ler bem. Né? Ler bem para quê? Uma avaliação só. A professora Valéria colocou bem a questão. Durante muito tempo, acreditamos que era possível verificar a competência leitora dos alunos através desta prática. Vamos assistir a uma atividade onde a leitura em voz alta faz sentido tanto para quem lê como para quem ouve. Nós vamos gravar uma fita, porque a Flávia vai levar essa fita lá para o lugar onde ela fica à tarde, que ela vai colocar a fita para as outras crianças ouvirem a história que nós estamos lendo aqui na classe. Ela já tinha me pedido para ela tem me pedido o livro para levar, para a professora ler, né? E ela me disse também que ela conta os capítulos para as irmãs e também lá onde ela fica à tarde, os capítulos do livro que a gente está lendo. Então hoje eu resolvi fazer diferente. A gente grava para ela levar a fita e lá as crianças vão ouvir a história que vocês vão ler, tá certo? O livro é o livro das 1001 Noites, que já começou a ser lido lá na sala de leitura. A professora já contou para vocês a primeira história, né? Eu já li algumas e hoje nós vamos ler mais algumas histórias daqui. Hilton, quem é que está contando as histórias aqui? A Sherazade. É Sherazade. Ela é mulher do rei. Se ela não contar pro rei, o rei mata ela. Na questão da leitura em voz alta, se teve influência na leitura, se as crianças, quando ouvirem, vão ter condições de entender a história, o que precisa ser melhorado e o que está bom. E se precisa ser gravado de novo ou não, se precisaria ensaiar mais ou não. Na madrugada seguinte, antes de Dinazade acordar, o próprio Shahryar pediu a Sherazade que narrasse a história do velho dos dois cães pretos. Antes de amanhecer, Dinazade pediu à irmã que contasse alguma outra história, de preferência de encantamento. Porém, o sultão queria saber o que acontecerá ao mercador que esperava o gênio. Uma próxima atividade que eu vou estar propondo eu vou estar colocando essa fita para as crianças ouvirem, que é para que elas possam fazer uma análise e uma reflexão se o que foi gravado está bom ou não.
A professora Marlene também planejou uma situação onde a leitura em voz alta era não só um momento de aprender esse procedimento, mas uma oportunidade de comunicar um texto interessante para os outros alunos. Esse é o último ensaio das meninas que vão fazer a leitura dramática pra gente. Maria Angula era uma menina alegre e filha de um fazendeiro de Caueve. Era louco por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los um contra os outros. Por isso tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Vai, você. Claro, Dona Maria. É assim. Primeiro colocasse o pão de molho em uma xícara de leite, depois despejasse este pão no caldo e antes que ferva, acrescente-se os miúdos. Só isso? Só, vizinho. Ah, mas isso eu já sabia. O Silvio tinha uma observação para fazer para vocês. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Quer falar? Que ela está falando muito baixo, que nas outras salas tem bastante pessoas, a sala é grande e eles não vão ouvir o que estão falando. Assim. A atividade desse texto envolveu assim, uma série de ensaios em sala de aula, onde todos podiam opinar sobre a entonação de voz, sobre a altura, sobre a leitura, e depois eles apresentaram essa leitura numa classe de primeira série. Boa tarde. Boa tarde! Os meus alunos queriam ler para vocês uma história que se chama Maria Angula e foi tirada de um livro que chama Contos de Assombração. E essa história faz parte das muitas outras histórias que se contam no Equador, um país que fica um pouquinho distante daqui de onde a gente mora. Por acaso a senhora sabe fazer sopas de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim, primeiro colocasse o pão de molho em uma xícara de leite, depois despejasse este pão no caldo e antes que ferva, acrescente os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, mas isso eu já sabia. E Maria Angula voou para casa a fim de não esquecer a receita. No início deste programa, definimos práticas tradicionais como ações que realizamos por estarem, de certa forma, enraizadas em nosso fazer pedagógico. Como foi possível observar, atividades como a cópia, o ditado e a leitura em voz alta podem e devem ocupar lugar na sala de aula, desde que o professor tenha claro o sentido e o porquê de realizá-las. Até a próxima!